Advogado, advogada, essa é uma aula super importante, mas que eu fico triste. Porque se você precisa aprender sobre recurso no processo ético da OAB, significa que, infelizmente, houve uma condenação. Então, você já sabe que o OAB, em primeira instância, o Tribunal de Ética e Disciplina entendeu que você cometeu infração. Mesmo que você não tenha cometido, mesmo que eles tenham se equivocado, mas esse é o entendimento que tem nos autos. Por isso, essa aula, além de ser importante, é uma aula triste. E antes de continuarmos, eu peço que você me ajude. Para que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas, curta. Não deixe de curtir, não custa nada. Se inscreva no canal, porque o YouTube também vê. Quanto mais curtidas, mais inscrições, esse canal é mais importante e vai mostrar para mais pessoas. E para quem não me conhece, meu nome é Pedro Rafael, sou advogado desde 2004, especialista em processo ético disciplinar da OAB. Fui juiz do Tribunal de Ética e Disciplina por 9 anos. E sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Qual que é o prazo de recurso? 15 dias úteis. Onde que o recurso está regulamentado? No Estatuto de Advocacia, Lei 8.906, entre os artigos 75 a 77, e no Regulamento Geral, artigos 89, 89A, 138, 140, 144, 144A. Primeira coisa que você vai fazer, antes de fazer o recurso, vai ler esses artigos. Não se esqueça disso. Quais são os recursos? Embargo de declaração, também tem o prazo de 15 dias. Recurso para o Conselho Seccional da OAB, ou seja, o Tribunal de Ética lhe condenou, você vai recorrer da decisão do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? É o que eu venho falando em todas as aulas. Peça cópia atualizada do processo. Veja se tem alguma nulidade. Se tiver alguma nulidade, você vai apresentar. Se tiver prescrição, você vai apresentar. E qual que é o primeiro passo depois desse? Vai impugnar os fundamentos da decisão recorrida. Não se esqueça de impugnar os fundamentos do voto que lhe condenou. Não basta só você falar que ele está errado, você tem que impugnar, tem que demonstrar aonde que ele está errado. Por exemplo, como eu já disse antes, lhe condenou por falta de prestação de contas. Você recebeu o dinheiro do cliente? Você levantou o alvará? Se sim, então é o artigo 34, inciso 21 do Estatuto. Se não, é a prestação de contas do Código de Ética. Às vezes ele condenou no Estatuto e devia analisar sobre o prisma do Código de Ética e Disciplina. É permitido a análise de fatos e provas no recurso para o Conselho Seccional da OAB. Da decisão do Conselho Seccional da OAB, algumas seccionais, por exemplo, Rio Grande do Sul, na Bahia, antes de recorrer para o Conselho Federal, você pode recorrer para um órgão especial do Conselho Seccional desses estados. Se não tiver órgão especial, você já vai recorrer da decisão do Conselho Seccional direto para o Conselho Federal. Como é que você vai saber? Você vai pegar o regimento interno do Conselho e vai ler. Vai ver qual que é o recurso que é admitido. E aí você ainda tem o recurso para o Conselho Federal da OAB, que vai ser julgado por uma das turmas do Conselho Federal, da segunda Câmara do Conselho Federal. E você tem, da decisão de uma das turmas, você pode recorrer para o pleno da segunda Câmara do Conselho Federal. E o que você tem que analisar para recorrer para o Conselho Federal e para o órgão especial? Para recorrer só para o Conselho Seccional, não tem requisito de admissibilidade. Mas para recorrer para o órgão especial do Conselho Seccional ou para qualquer um dos recursos do Conselho Federal, tem 2 requisitos. Primeiro, ou a decisão não tenha sido unânime. Então você vai olhar lá, teve voto divergente, você já cumpriu o requisito de admissibilidade. Está tranquilo. Se a decisão for unânime, aí você tem que abrir um campo da admissibilidade do recurso, vai colocar lá do lado esquerdo a decisão recorrida e do lado direito a divergência jurisprudencial, a infração ao Estatuto, o Código de Ética. O que diz o Estatuto de Advocacia? Se a decisão não for unânime, ela tem que contrariar o Estatuto, decisão do Conselho Federal, decisão de outro conselho, regulamento geral, Código de Ética e Disciplina e provimentos. Então,
É muito importante você demonstrar que o recurso preenche os requisitos e demonstrar de acordo com a jurisprudência atual do Conselho Federal, ou de outro Conselho Seccional, ou de outro Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Observe também o princípio da dialeticidade, ou seja, você tem que impugnar os fundamentos da decisão recorrida. Eu falo isso toda vez. Se você não impugnar os fundamentos, o Conselho Federal vai falar que o seu recurso não preencheu esse requisito, não cumpriu o princípio da dialeticidade, não impugnou os fundamentos do recurso e não vai analisar seu recurso. Quando a decisão não é unânime, não é permitido analisar fatos e provas. É um recurso técnico. O recurso para o Conselho Federal é técnico. Ele funciona como se você estivesse recorrendo para o TST, STJ, STF. Não basta fazer um recurso. Tem que fazer um recurso que seja conhecido, para depois ser analisado. Espero que tenha lhe ajudado, tenha colaborado com o seu estudo e nos ajude. Muito obrigado e até a próxima aula.